E aí, pessoal do nono ano, aqui é o Matheus Viana, para a gente dar continuidade ao nosso estudo do fator RH. No último vídeo, a gente falou sobre a diferença, sobre os tipos sanguíneos do fator RH, que são positivo e negativo, falou sobre as diferenças entre eles, falamos sobre transfusões sanguíneas e falamos sobre a determinação genética desses dois tipos de sangue. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre uma doença que tem relação única e exclusiva com o fator RH. O único elemento que define se essa doença vai ocorrer, ou que define a ocorrência dessa doença, é o fator RH. Essa doença tem dois nomes. Ambos não são muito simples e costumam trazer problemas para as pessoas. Tentando amenizar um pouco isso, eu vou separar os nomes dessas doenças antes de falar sobre o que acontece, sintomas, como evitar, tratamento. Antes de falar disso, eu vou tentar explicar um pedacinho por vez desses nomes e com isso tentar criar uma familiaridade para que você lembre dos nomes e, eventualmente, para que isso te lembre como acontece, ou enfim, para te trazer alguma familiaridade. Eritroblastose fetal. Eritro significa vermelho. Nós temos no nosso sangue um tipo de célula chamado hemácia. Você provavelmente já ouviu falar. Só que a hemácia tem sinônimos. Ela também pode ser chamada, por exemplo, de glóbulo vermelho. E existe um terceiro nome para as hemácias, que é eritrócito. Cito significa célula, eritro é vermelho, eritrócito são as células vermelhas do sangue. São as hemácias. Blasto significa jovem. Então, eritroblasto é uma célula vermelha jovem. É a célula que vai originar o eritrócito, é a célula que vai originar a hemácia. Ose significa doença. Fetal é porque é do feto. Então, a eritroblastose fetal é uma doença que afeta o feto pela grande quantidade de eritroblastos que ele apresenta no sangue. A princípio parece bom, né? Eritroblasto, aí vai virar hemácia, e aí vai carregar os gases respiratórios. Não é isso não que acontece. Porque o eritroblasto, para ele se transformar em hemácia, o eritroblasto não se transforma em hemácia no sangue, se transforma em um outro órgão, outra região do organismo, e depois, quando ela entra no sangue, ela já é uma hemácia. Ele, né, o eritroblasto, já é uma hemácia. Deixa de ser eritroblasto e já passa a ser chamado de hemácia. E aí o eritroblasto não consegue realizar as funções da hemácia quando ele está no sangue. Então, a principal função da hemácia, que é carregar os gases respiratórios, fica comprometida. Então, ter muitos eritroblastos no sangue não é bom. Por isso que é uma doença, eritroblastose fetal, que acontece no feto. Um outro nome para essa doença é a doença hemolítica do recém-nascido. Hemo, com H, significa sangue. Esse pedaço li, esse radical aí, esse pedaço de radical, vem de lise, que é quebra. Então, hemólise é a quebra do sangue. O que significa isso? A destruição das hemácias. Então, hemólise é a destruição de hemácias. Doença hemolítica é uma doença em que ocorre hemólise. É uma doença em que as hemácias são destruídas. E isso ocorre no recém-nascido. Só dá para ser... essa doença é diagnosticada no recém-nascido. Então, doença hemolítica do recém-nascido. E aí, com esse nome, eles criaram uma sigla, que é DHRN. Beleza, passei quase 5 minutos falando sobre os nomes da doença. Agora vamos estudar a doença em si. Essa doença ocorre quando o anti-RH, repara como eu falei que essa doença tinha relação única e exclusiva com o fator RH.
porque só acontece se a mãe apresentar anti-RH no sangue. O que o anti-RH do sangue da mãe faz? Ataca as hemácias do bebê durante a gravidez. Por isso doença hemolítica, porque destrói as hemácias. E quando essas hemácias são destruídas, o organismo do bebê tenta, entre aspas, desesperadamente repor essas hemácias e aí acaba lançando eritroblastos no sangue. Por isso o nome eritroblastose. Então tá aí, você pode ver nessa representação o sangue negativo da mãe, representado por esse menos, o anti-RH da mãe, que é o quadrado amarelo, atacando as hemácias positivas do bebê. Olha aqui. Repara, para que isso aconteça, para que essa doença ocorra, o anti-RH da mãe tem que atacar. Opa, se a mãe tem anti-RH no sangue, ela tem que ser obrigatoriamente de qual tipo de sangue? Negativo. E se a hemácia da criança está sendo atacada pelo anti-RH, é porque o anti-RH achou o fator RH nas hemácias do bebê. Opa, se as hemácias do bebê têm fator RH, o tipo de sangue tem que ser, obrigatoriamente, positivo. Então, a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, DHRN, só ocorre em crianças positivas cujas mães são negativas. Só que você, com certeza, se lembra, quando a gente falou de transfusões sanguíneas lá no fator RH, eu disse para você que as pessoas negativas não nascem com anti-RH no plasma. Elas passam a produzir o anti-RH caso entrem em contato com sangue positivo. Isso se aplica aqui à eritroblastose fetal. Uma mulher negativa só vai causar a doença hemolítica do recém-nascido no seu filho se ela já tiver tido contato com sangue positivo. Se ela já tiver sido sensibilizada pelo fator RH de hemácias de sangue positivo. Então, geralmente, essa doença acontece na segunda gravidez de criança positiva de uma mesma mulher negativa. Então, olha aqui no esquema. Mulher negativa, criança positiva. Opa, tudo ok com a criança. Nasceu na primeira gravidez, a criança nasceu numa boa. Só que, na hora do parto, pode acontecer ao longo da gravidez também, mas é mais comum na hora do parto. Imagina aqui o útero, placenta, cordão umbilical, criança. Quando a criança nasce, a placenta se descola da parede interna do útero. Nesse descolamento, células sanguíneas do bebê podem cair na corrente sanguínea da mãe. Se isso acontecer, que geralmente acontece, a mãe está sendo nesse momento sensibilizada pelo fator RH presente nas hemácias do bebê. E aí ela passa a produzir anti-RH no plasma. A partir de agora, essa mulher está sensibilizada. Ela está produzindo anti-RH. Então, uma segunda gravidez em que a criança seja positiva provavelmente vai causar a doença hemolítica do recém-nascido nessa criança. Porque o anti-RH da mãe vai atacar as hemácias do bebê. Vai reconhecer como corpo estranho e vai atacar. Repara que eu falei aqui que a sensibilização nessa mulher ocorreu na primeira gravidez. Por isso que geralmente a criança que tem a DHRN é a segunda. É o segundo filho dessa mulher. O segundo filho positivo dessa mulher. Só que se essa mulher negativa, antes da primeira gravidez, tiver precisado
de doação sanguínea, de transfusão sanguínea, e por acaso tiver recebido sangue positivo, porque lembra, na primeira transfusão isso pode ocorrer. Se essa mulher precisou de transfusão e recebeu sangue positivo antes da primeira gravidez, já na primeira gravidez de criança positiva, essa criança já pode apresentar doença. Então, não obrigatoriamente, o contato da mãe com o sangue positivo é na primeira gravidez. Pode ser uma transfusão anterior à primeira gravidez. Aí, nessa primeira gravidez, a criança já pode apresentar a doença. A questão é que ela precisa estar sensibilizada para que haja risco de a criança ter a DHRN. Um outro comentário que cabe aqui é você entender que a única chance de uma mulher negativa ter um filho positivo é se o pai da criança for positivo. Por quê? Porque para a mulher ser negativa, genotipicamente, ela é homozigota recessiva. Olha aqui, Rzinho, Rzinho. A única chance de uma mulher assim ter uma criança positiva é se o pai tiver Rzão para mandar. Se o pai tem Rzão para mandar nos espermatozoides que vão formar a criança, o pai é positivo. Só toma cuidado, porque é obrigatório que o pai seja positivo para que a criança tenha chance de ter a doença. Mas isso não tem relação com o fato de o sangue do pai, de alguma forma, interferir nessa relação da DHRN. É porque a única chance de uma mulher negativa ficar grávida de um bebê positivo é se o pai tiver o Rzão para mandar nos gametas dele. A mãe só tem Rzinho, então se o pai também for negativo, o pai também só vai ter Rzinho, não tem como nascer um filho positivo. Certo? Sintomas da DHRN. Anemia. Bom, se as hemácias da criança estão sendo atacadas, a função de transportar gases respiratórios pelo organismo do bebê vai ficar comprometida, que é o que a gente chama de anemia. Icterícia é uma cor amarelada da pele. Isso geralmente é causado por problemas hepáticos, por problemas no fígado. O que o fígado tem a ver com isso? O fígado é responsável pela reciclagem das hemácias. Se as hemácias estão morrendo em grande quantidade, o fígado está hiperativo, está funcionando muito. Isso pode causar problemas no funcionamento do fígado, e uma das consequências de problemas no funcionamento do fígado é a icterícia, que é a coloração amarelada da pele. Um outro sintoma é inchaço do fígado. Se o fígado está trabalhando demais, isso pode fazer com que ele aumente de tamanho. E um inchaço geral do corpo da criança pode acontecer também, porque os tecidos todos vão ser mal oxigenados e isso causa um transtorno geral nos tecidos da criança. Essa doença é muito grave. A taxa de sobrevivência é bem baixa. Tá? É uma doença bem séria. Como se trata? A criança nasceu, está com DHRN. Qual é o tratamento comum? Transfusão sanguínea completa. Você tira todo o sangue do bebê e bota sangue novo do bebê. Transfusão total de sangue. Isso é importante que aconteça com sangue negativo, para não dar a menor possibilidade de as hemácias serem atacadas. Então o sangue deve ser negativo. É importante você lembrar também que as hemácias têm vida aproximada de 4 meses. Então, depois de 4 meses, como geneticamente a criança é positiva, as informações para produzir hemácias são informações que dizem que deve produzir o fator RH, lembra? Rzão alguma coisa. Na verdade, se é filho de mulher negativa, é Rzão, Rzinho. Mas, enfim, a criança é positiva geneticamente. Então, quando ela produzir novas hemácias, ela vai produzir novas hemácias com o fator RH. Mas aí o anti-RH da mãe já vai ter sido destruído, enfim, já vai ter sido retirado pela transfusão também. E aí o bebê tem uma vida normal se funcionar essa transfusão, certo? Na verdade depende, porque se a falta de oxigenação tiver causado lesões no cérebro, por exemplo, isso pode gerar sequelas. Mas eu digo em relação ao funcionamento do sangue, passa a ser normal, se a transfusão for bem sucedida. E a prevenção, como se previne essa doença?
Primeiro, essa prevenção só acontece quando a mãe é negativa e o pai do bebê é positivo. Se a mãe for positiva, não tem nem a menor chance de a criança ter eritroblastose fetal. Se a mãe for negativa e o pai também, não tem a menor chance da criança ter eritroblastose fetal. Mas se a mãe for negativa e o pai for positivo, aí isso já é um fator de risco. Aumenta a chance de a criança ter a doença. Então, essa prevenção é feita através da injeção de, obviamente, pequenas quantidades de anti-RH na mãe durante a gravidez e depois do parto também. Por quê? Se ao longo da gravidez ocorrer passagem de células do bebê para a circulação da mãe, o anti-RH que foi injetado vai lá, ataca essas células, elas morrem e pronto. Porque o grande problema desse contato do sangue é a sensibilização da mãe. O grande problema é a hemácia da criança virar para o sistema imunológico da mãe e falar assim, produz anti-RH aí. Isso gera um processo chamado memória imunológica. A memória imunológica é quando o nosso sistema de defesa fica pronto para atacar aquele corpo estranho. Então, se o corpo do bebê, se as células do bebê invadem a circulação da mãe e falam para o sistema imunológico assim, ó, produz anti-RH aí, numa segunda gravidez, quando células com fator RH da criança entrarem na circulação sanguínea da mãe, o sistema imunológico já vai estar pronto para atacar. A resposta vai ser rápida, intensa. Se a mãe receber pequenas quantidades de anti-RH ao longo da gravidez e depois do parto, essa pequena quantidade é suficiente para atacar as células do bebê e não estimular o sistema de defesa da mãe a produzir anti-RH por conta própria. E aí, numa segunda gravidez, a mãe não vai estar sensibilizada, não vai ter anti-RH no sangue. Porque o anti-RH que ela foi recebendo ao longo da gravidez e depois do parto no primeiro filho, acaba sendo destruído. Não fica uma memória imunológica. Então a mulher não foi sensibilizada. Então, quando essa mulher estiver grávida de um segundo bebê positivo, não vai ter anti-RH no sangue dela para atacar as hemácias do bebê. Se essa mulher, ao longo da segunda gravidez, também deve receber essas injeções de anti-RH, para que numa terceira gravidez a criança não tenha risco de ter a doença. E assim sucessivamente. Se a mulher recebe essas pequenas quantidades de anti-RH na primeira gravidez, na segunda gravidez a criança não nasce com a doença, mas aí o corpo da mãe vai ser sensibilizado e a terceira gravidez vai apresentar uma criança com a doença. Então, toda vez que essa mulher engravidar, é ideal que ela receba essas injeções de anti-RH ao longo da gravidez e imediatamente após o parto. É isso, eu espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Obrigado, até a próxima.